Nessa videoaula, vamos falar sobre a implementação de condições de fronteira no método das características. A primeira condição que vamos analisar é a fronteira com pressão prescrita. A condição de escoamento isentrópico permite com que a gente escreva uma relação entre a pressão em qualquer ponto e a pressão de estagnação. P igual a P0 sobre 1 mais gama menos 1 sobre 2, m ao quadrado, tudo elevado na gama sobre gama menos 1. Da função de Prandtl-Meyer, conhecemos m como função de ômega. Portanto, podemos indiretamente escrever que P é uma função de ômega, desde que P0, a pressão de estagnação, ou a pressão na câmara de combustão, seja conhecida. Ou ômega também pode ser escrita como uma função da pressão. Assim, se P for fixo em uma fronteira, que chamaremos de superfície de contato, podemos especificar ômega, da mesma forma como especificamos θ em uma superfície sólida. Vamos ilustrar isso. Temos uma característica M- e uma característica M+. Elas interceptam num certo ponto, onde a velocidade é u e faz um ângulo θ com a horizontal. A partir do ponto A, conhecemos os valores. Então, temos θ menos ômega igual a θA menos ômega A ao longo da característica M-. Portanto, θ igual a ômega função de P mais θA menos ômega A. Se somarmos ômega aos dois lados da equação, temos θ mais ômega igual a 2 ômega mais θA menos ômega A. O lado direito dessa equação é conhecido, porque conhecemos a pressão. E assim determinamos a característica M+, refletida nesse ponto. Agora vamos abordar uma condição mais geral de uma superfície de contato, em que o escoamento em ambos os lados da superfície é supersônico. Nesse caso, é necessário solucionar ambos os lados de tal forma que a pressão e o ângulo θ são os mesmos em cada ponto da fronteira. Lembrando que estamos aqui falando de fronteiras retas e, portanto, a pressão em ambos os lados dessas fronteiras tem que ser a mesma. No entanto, podemos ter velocidades diferentes, uma vez que o escoamento é invícido. Isso é ilustrado pelo exemplo a seguir. Temos uma linha de contato, a região 1 e 2, com velocidades U1 e U2, e as características M2-, M2+, M1+, e M1-.
A pressão em ambos os lados é a mesma, P1 de ômega 1 igual a P2 de ômega 2, θ1 é igual a θ2. De M1+, temos I1 mais é igual a θ mais ômega 1+, que é a função da pressão. De M2-, temos I2- igual a θ menos ômega 2-, função da pressão. Portanto, se subtrairmos essas duas equações, I1 mais menos I2 menos, temos ômega 1 mais ômega 2 menos. Essa equação nos permite solucionar para a pressão. Uma vez que temos a pressão, obtemos os valores de ômega 1 mais e ômega 2 menos. E a soma das equações para I1 mais e I2 menos nos permite obter o valor de θ. E assim determinamos as propriedades no ponto da superfície de contato.